Olá, você que acompanha o RDTV, o programa de TV Web do site RD News. Hoje nós temos como convidado aqui no estúdio o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Chegamos aqui com todas as medidas sanitárias de prevenção à pandemia da Covid-19, com máscaras. E depois que estivemos, nos colocamos em distância segura, decidimos gravar sem a máscara para termos um pouco mais de liberdade para falar. Cuiabá entrou em quarentena obrigatória, 10 dias, uma lista enorme, prefeito, de situações específicas que tem no seu decreto, e até sugiro às pessoas que precisam se informar, que acessem o site RD News, está lá toda a lista. Prefeito, obrigada por estar aqui conosco. Vamos já falar desse decreto municipal, e dessa situação que a gente está vivendo. A gente sabe que há uma pressão por todos os lados, em cima dos gestores públicos, do senhor também, quanto a fechar, não fechar, o que fechar, foi uma imposição judicial, mas assim, como é que o senhor pode trazer aqui para a sociedade o seu posicionamento como o prefeito de Cuiabá nesse momento quanto a essa quarentena? Bem, Liz, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E o que eu tenho a dizer sobre isso, toda essa a polêmica da pandemia, que é um momento de muita angústia, de muita preocupação, ansiedade, há um estresse emocional, psicológico, muita dor, perdas enormes, famílias dilaceradas. Inclusive eu tive na minha família, perdi pessoas, tios muito próximos, um casal de tios, marido e mulher, um dia após o outro. Perdi uma prima agora, que era minha secretária adjunta de atenção primária, Miriam Pinheiro, então, e muitos amigos queridos. Então é um momento de muita dor e muita angústia. Entretanto, como gestor, a gente tem que ter, acima de tudo, nesse momento, equilíbrio, serenidade, responsabilidade e solidariedade. Então, é um momento em que precisamos ser solidários, sensíveis a tudo aquilo que está acontecendo com a população. Então, você simplesmente travar uma cidade, não dando a opção das pessoas que precisam trabalhar, você acaba criando um caos em cima de outro caos. Já existe um caos devido à pandemia. Então você vai criar aí um caos emocional, um caos psicológico, um desespero. Porque como eu vou sustentar minha família, como eu vou sustentar meus filhos, como eu vou sustentar o meu lar? O setor produtivo já está penalizado demais, está no limite. Nós precisamos gerar emprego, gerar renda, o trabalhador precisa trabalhar até para poder enfrentar com dignidade, com condições a pandemia. Então, eu tenho defendido, um ano após a primeira onda, e um ano nessa guerra contra a Covid-19, que a vida ela é aliada do trabalho. A vida não é adversária do trabalho. É possível, de mãos dadas, você aliar a vida ao trabalho com dignidade. Porque para uma vida digna, você tem que ter um trabalho digno. Então, em virtude disso, preservando pela saúde e pela vida das pessoas, preservando pelo cumprimento das medidas de biossegurança, como fizemos aqui, e você anunciou agora há pouco, as pessoas podem trabalhar, certo? A gente tem que evitar o quê? Evitar as aglomerações, evitar os relaxamentos, evitar que você ande sem máscara, evitar que você saia à rua sem máscara, evitar que você não use álcool em gel, evitar as festinhas clandestinas, evitar as bebeções em locais públicos ou privados que facilitam, certo, o relaxamento. Então, essas ações pontuais é que se deve combater e o poder público municipal ou o poder público deve mirar. Quem trabalha com seriedade, quem trabalha com segurança, quem trabalha e cumpre todas as medidas de biossegurança, não são eles os responsáveis pela propagação da Covid-19. Então, eu defendo esse equilíbrio por pura sensibilidade, por pura solidariedade. A vida tem que andar de mãos dadas com o trabalho para que possamos juntos superar a crise da pandemia. O senhor já divulgou em suas redes sociais, essa questão de precisa ser cumprida a decisão judicial, mas o senhor está recorrendo, como o senhor analisa, por exemplo, a ameaça do Ministério Público de processar ou até prefeitos que não cumprirem essa questão, esse impasse judicial, prefeito? Eu já tenho dito, uma violência institucional,
certo? Uma violência, é a Constituição da República, uma violência, uma intervenção indevida na competência municipal, certo? Uma violência na autonomia do município de definir as questões, certo? De forma concorrente com o Estado, de definir as questões, no caso uma crise sanitária, certo? Para poder dar uma resposta à sociedade e levar tranquilidade e paz para uma sociedade. Então, os responsáveis para definir as políticas públicas de enfrentamento a uma crise sanitária, por exemplo, é o município, é o poder público municipal, através da prefeitura, que tem a equipe técnica qualificada e preparada para isso. Então, a partir do momento que você começa a usurpar, certo? A usurpar essa competência municipal, essa autonomia municipal, nós estamos violentando o Estado democrático de direito. Por isso que nós vamos recorrer, certo, dessa medida, para que possamos dar essa tranquilidade, essa paz social de que as instituições funcionam no Estado de Mato Grosso e que nós respeitamos o Estado democrático de direito. E, independente disso, cumprimos a decisão judicial, certo? Da lavra da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Helena Povos, até porque, é o que eu tenho dito, eu sou advogado e professor de Direito Constitucional. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Se você não concorda, você recorre. Então, estamos cumprindo a decisão, estamos cumprindo a decisão que determina o respeito ao decreto estadual, mas, como o decreto estadual fala em atividades essenciais, nós agregamos ao nosso decreto o decreto federal, que diz respeito a dezenas de medidas, certo, de atividades econômicas que são consideradas essenciais, e com isso salvamos a economia cuiabana. A população, a maioria da população vai poder trabalhar, vai poder ganhar o seu dinheiro, o setor produtivo vai ter mais um fôlego, não vai continuar sufocado, quase que quebrando. Vamos poder dar mais esperança e expectativa aos trabalhadores e aos empreendedores da nossa capital, enquanto continuamos nessa luta contra a Covid-19, até porque estamos podendo trabalhar. Mas esse trabalho tem que ser com segurança, com responsabilidade, e isso será muito fiscalizado. O respeito a todas as medidas de biossegurança. Ainda nesse tema de judicialização da saúde, prefeito, há também aí uma série de liminares pedindo internação, né, de pacientes furando, digamos, né, entre aspas, mas furando a fila de quem está na espera de um leito de UTI. Como resolver essa questão? A própria Procuradoria do município, geral do município, já informou que não tem como cumprir, né? Mas que soluções trazer, então, para essa questão em específico? É um momento de muito desespero, de muita dor e de muita instabilidade. Então, nós temos uma fila extensa. Hoje mesmo os números da fila em Cuiabá, chego, até anotei aqui para passar para você, se não está aqui, eu até achei que estava aqui, mais ou menos. Hoje a fila para os leitos de espera, para os leitos de UTI, chega a 180 pessoas. Dessas 180 pessoas, 30% é de Cuiabá e 70% é do interior do estado. Então a gente angustia, a gente sabe que Cuiabá é a referência, Cuiabá é a tábua de salvação da saúde do estado de Mato Grosso para os casos Covid e não Covid. Nós temos orgulho dessa missão de ser a mãe de Cuiabá, ser a mãe de todos os municípios, a mãe de todos os munícipes. Mas existe esse limite, por mais que a gente abriu leitos, Cuiabá hoje tem quase 400 leitos que a minha gestão colocou à disposição para o combate para a assistência e o enfrentamento à Covid-19. 155 são exclusivos para o UTI, certo? E quase 215, mais de 220 para cerca de 220 de enfermaria. Então, chega próximo a 400 o número de leitos exclusivos para o Covid-19 entre UTIs e enfermaria. Então, mas existe uma fila grande. Então, você tirar uma pessoa, você conseguir, por mais que é um direito sagrado, você conseguir uma liminar para colocar um ente querido numa UTI, significa que você está atravessando, né? Que você está furando a fila e está tirando a oportunidade de uma outra pessoa que às vezes está esperando há 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias ou até uma semana
na fila. Então, a gente é um drama muito grande. Eu entendo os dois lados. Eu entendo os dois lados e como pai, como filho, como ser humano, né? Como família, como esposo, irmão, como ser humano. A gente tem que ter muito equilíbrio mesmo, muita serenidade para não entrar em desespero. O Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Helena Povos, é uma pessoa muito humana, está muito angustiada também, porque ela é mãe, é mulher, ela está vendo esse desespero, mas também sabe que uma decisão dessa natureza ela é muito séria, porque se não tem vaga e tem alguém esperando há mais tempo na vaga, como que eu vou dar uma preferência para uma outra pessoa? Então, a tendência é agilizarmos aí mais leitos de UTI no interior do estado. Na capital, se eu puder, eu vou abrir mais 30 agora, eu já autorizei abrir mais 30 leitos de enfermaria no Hospital Militar, que eu já fiz a requisição administrativa para a Prefeitura do Hospital Militar, nesse período da pandemia, para diminuir o sofrimento da população, para dar uma esperança maior à população e, com isso, salvar mais vidas e aumentar a estrutura para salvar mais vidas da minha gente. A alternativa de usar hotéis para se montar uma estrutura para receber, que seja de enfermarias, o senhor acredita que é viável? Não, o que nós temos estudado no Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 seria, se for o caso, nós estamos monitorando o comportamento do vírus em Cuiabá, seria mais para o isolamento de pessoas, né, infectadas de uma fase inicial, certo? Mas não se avançou porque a orientação, agora com o passar do tempo, melhorando o atendimento da rede de atenção básica e secundária, é você permitir esse tratamento com a pessoa em casa, certo? No domicílio. Então, os hotéis, para ser um leito de enfermaria, não é possível, porque precisa haver toda a estrutura de rede de oxigênio, uma rede técnica toda instalada, não basta o leito, o quarto e a cama, entendeu? Precisa ter todo um leito, por exemplo, como é que você vai passar oxigênio, como é que vai ter, então existe toda uma estrutura técnica adequada para você fazer daquele estabelecimento, por exemplo, daquele hotel, daquela unidade, uma unidade de saúde, nem que seja emergencial. Então, para adequar como uma unidade de saúde para, por exemplo, enfermaria, não é possível. Mas nós estamos procurando aí outras alternativas de dar esse acolhimento à população cuiabana e à população mato-grossense que precisa de Cuiabá. Bom, falando agora de vacinação, prefeito, a gente tem ouvido muitos relatos de dificuldade de pessoas em conseguir fazer o agendamento. Hoje mesmo no site RD News saiu a notícia mostrando um pouco de aglomeração ali nessa espera. Aí, para piorar a situação, surgiu a fake news que acabou gerando, né, suspensão. Uma maldade, né? Então, assim, quais as alternativas que a Prefeitura está buscando para minimizar essa questão da vacinação, né? Por exemplo, drive-thru vai sair para vacinação? Já saiu, começou, já dia 31 de março, começou hoje o drive-thru. E qual é a lógica, Lídice? Eu sou o maior interessado como prefeito da capital, e o sonho dia e noite de imunizar, vacinar toda a população cuiabana, que é a verdadeira solução, a verdadeira vitória, a vitória verdadeira contra a Covid-19, ela só se concretizará quando a população estiver imunizada. Até lá, são medidas de prevenção, são medidas paliativas importantes, como o distanciamento, como as medidas de biossegurança, mas elas são medidas preventivas e paliativas. Não deixam de ser importantes, repito, mas a medida definitiva é a vacina. Então, enquanto a vacina não chega, nós tomamos essas medidas. E a vacina ela tem vindo de forma muito lenta. Nós nos preparamos, para você ter uma ideia, para um número muito grande de vacinados. Cuiabá tem uma projeção de 440 mil vacinados, pessoas para serem vacinadas. No entanto, quando chegou a primeira dose em janeiro, ela veio meio que na conta-gota, o Ministério da Saúde lá naquela luta, naquela briga. Então, e aquilo meio que nos angustiou. Não adianta você abrir 10, 20, 30 postos de vacinação se você não tem vacina. Então, eu vou abrir, eu estou pronto para ampliar postos de vacinação, o meu desejo é ampliar na cidade inteira, em todas as regiões, mas para isso eu preciso ter vacinas. E até agora as doses que chegaram de vacina nos possibilitou montar uma estrutura no Centro de Eventos Pantanal, que tem sido elogiado
por todos, tem tido muito reconhecimento e elogio da sociedade. Estamos há quase 2 meses e meio funcionando com essa estrutura, num sucesso absoluto, primando pela comodidade, conforto, respeito, humanização e agilidade, principalmente com os idosos, porque estamos seguindo todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde, até a cadeira de descanso com segurança após a pessoa tomar vacina e ficar 20 a 30 minutos em observação, caso haja alguma possível reação tal. Então todos os detalhes estão sendo tomados, até porque não chegou a quantidade de vacina necessária. Então, nesses 2 meses e meio, 2 problemas apenas nós tivemos. O primeiro está comprovado que foi criminoso, uma maldade. Começou com uma fake news, que agora um possível hacker, e acabou gerando toda aquela aglomeração e suspendeu por 2 dias a vacinação. Já até denunciamos na Delegacia Fazendária contra crime cibernético e está sendo investigado. O fato de hoje, 31 de março, nós já estamos investigando o que aconteceu, mas independente disso, agimos rápido para dar todo o conforto, comodidade e tranquilidade às pessoas que seriam vacinadas, especialmente os idosos de 70 a 74 anos que iniciamos hoje. E aí já autorizei antecipar o início do drive-thru, que foi um sucesso, iria iniciar dia 5 de abril, mas foi um sucesso absoluto. Em pouco tempo restabelecemos a ordem, a calma, a tranquilidade e o respeito no atendimento à população, enquanto apuramos o que aconteceu no dia de hoje. Agora, independente disso, o Ministério da Saúde nos sinaliza aumentar o número de vacinas por semana a partir da primeira semana útil de abril, que é a partir do dia 5 de abril. Isso acontecendo, eu já autorizei o planejamento nosso seguir adiante. Abrir posto de vacinação descentralizado na cidade. Além do Centro de Evento Pantanal e com o drive-thru, podemos abrir, por exemplo, no Verdinho, no CPA, lá no Tijucal, na região sul da escola, por exemplo, Estevão Alves Corrêa, que estamos vendo a logística, no bairro ali no ginásio Dom Aquino, no bairro Dom Aquino, próximo ao Shopping Popular, além do próprio, se for para ampliar o drive-thru, o FMT, o reitor, professor Evandro, já ofereceu o espaço da UMT, da UFMT, dezenas de igrejas, como a Igreja Evangélica, a Igreja Universal, o Bispo Santos ofereceu os templos para vacinar. Então, nós estamos com um planejamento muito seguro para descentralizar e garantir a agilidade e a segurança para a população da vacinação. Mas para isso, eu preciso ter vacina. Chegou a vacina. Vamos vacinar rapidamente a população cuiabana. Inclusive, o senhor é vice-presidente para o Centro-Oeste, né, do Consórcio Nacional de Vacinas Brasileiras. A gente tem visto aí também uma divulgação ampla do prefeito de Primavera do Leste, também, Léo Bortolin, que aderiu aí, tomou posse como membro. E assim, até seria interessante o senhor explicar o que é esse consórcio, para que ele, né, qual é a função dele, se é realmente a compra da vacina. Isso. E o que essa política nacional, né, seja do Ministério da Saúde, os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro quanto a tratamento, a vacina, as mortes das pessoas, atrapalha nesse trabalho que vocês como prefeitos estão fazendo e querem fazer. Todo mundo quer a vacina aqui, né? Então, assim, explica um pouquinho o que é o consórcio, o que vocês pretendem e que expectativas o senhor consegue ter diante esse desencontro todo né, desde o nível federal até o município, prefeito. Mais do que expectativa, esperança, entendeu? Esperança de que a gente consiga, com a maior brevidade de tempo possível, e para isso eu estou trabalhando muito, as vacinas suficientes para imunizar toda a população cuiabana e o que eu puder fazer para ajudar a imunizar todo o Mato Grosso, todo o Brasil, eu estou pronto para fazer. Então, mas o meu sonho é esse, é trabalhar muito para imunizar a população cuiabana, toda a população cuiabana. Então, e quando vimos que no começo o governo federal estava tendo dificuldades de poder adquirir a quantidade de vacina suficiente para poder acelerar desde janeiro a imunização da população no país, certo? Então, todos nós, prefeitos, no nosso caso, que pertence à Frente Nacional dos Prefeitos, liderados por prefeito de capitais, apavoramos e com o objetivo de somar ao governo federal e não de concorrer, nós resolvemos criar um consórcio
nacional dos prefeitos, liderado por 12 prefeitos de capitais, inclusive Cuiabá. Tanto é que tomamos posse ontem, dia 30 de março, nesse consórcio, como vice-presidente das capitais da região Centro-Oeste. Ou seja, então eu represento Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Brasília, nesse consórcio, exatamente para ele poder tentar adquirir essas vacinas diretamente pelo Consórcio Nacional dos Municípios. Por que isso? O Plano Nacional de Imunização, criado em 1973 e teve algumas mudanças nele, adequações nele com o passar do tempo, tem um dos dispositivos dele que diz o seguinte, que o Plano Nacional de Imunização ele é centralizado no Ministério da Saúde, no governo federal, e está correto. Vocês veem aí o sucesso de todas as campanhas de vacinas, tá? Um sucesso ao longo das décadas aí no Brasil inteiro. E cabe aos municípios executar esse plano. Mas existe um dispositivo que diz o seguinte, quando há uma falha no cronograma de vacinação e quando há uma falta de vacinas, os entes federados, estados ou municípios podem adquirir diretamente os imunizantes. Então, com base nesse dispositivo, aconteceu muita discussão judicial e o Supremo Tribunal Federal deu um ganho de causa com base nesses dois dispositivos nessas condições. Então, em cima disso, criamos o consórcio nacional e agora em abril pretendemos agilizar muito. Já estamos com uma equipe técnica liderada inclusive por uma bióloga, não, como é que chama? Infectologista? Infectologista, me faltou. Uma infectologista, uma sanitarista de renome nacional, estão mantendo os contatos, é formado por mais técnicos de alto gabarito, estão mantendo contatos com indústrias farmacêuticas, com laboratórios, coordenada pela ex-prefeita de São Paulo e ex-senadora Marta Suplicy. Estamos tentando esse contato internacional com indústrias farmacêuticas, com laboratórios, o que não é uma matéria fácil, porque a segurança maior é a negociação direta com o país, com o governo federal. Então, começamos agora. Ontem foi a posse da diretoria, do qual eu sou vice-presidente das capitais do Centro-Oeste. O presidente do Consórcio Nacional é o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, e estamos trabalhando muito. Se Deus quiser, vamos ter êxito, mas ainda não podemos prometer. É um momento novo, é uma inovação, é uma fase nova que estamos vivendo, mas pelo povo cuiabano eu faço tudo e vamos trabalhar muito para conseguir essas vacinas e ajudar o governo federal a cumprir o cronograma e agilizar a vacinação de toda a população. Mas aí como seria a aquisição dessas vacinas? Que recursos, né, a Prefeitura utilizaria? Recursos próprios, recursos do governo federal, recursos do governo federal, emendas parlamentares, então estariam doações. Então, tudo isso poderia ser utilizado pelo fundo do consórcio para a aquisição das vacinas. E no caso de Cuiabá não sobra dinheiro. Todo o dinheiro que entra em Cuiabá, com todas as dificuldades, ele é revertido em benefícios diretos para a população cuiabana, com prioridade para a saúde, educação, assistência social e assim sucessivamente. Mas, como vida é prioridade, saúde é prioridade, então eu nunca vejo todo dinheiro revertido para a saúde, eu não vejo como gasto. Eu vejo como despesa, eu vejo como investimento. Então, eu economizo de onde tiver, eu travo o que tiver que travar, eu faço dentro das normas e das leis o que precisar ser feito, mas eu busco esses recursos que forem necessários para imunizar a minha gente cuiabana. Prefeito, a gente já partindo para a finalização da nossa entrevista, se pudesse, a gente ficaria uma tarde inteira, né? Mas assim, nós começamos falando de vida, o senhor começou inclusive falando das perdas, né? Que nós já tivemos, o senhor teve, nós, todos os dias a gente entra nas redes sociais e vê um parente de um conhecido, é um parente seu, é alguém próximo, alguém da própria família.
E já há um outro desafio também que vocês estão tendo que lidar. Eu vi recentemente notícias, o segundo maior cemitério de São Paulo já não tem mais vagas, fechou, não tem como sepultar, né, novos corpos. E aqui em Cuiabá, os cemitérios públicos, isso a gente noticiou também, já estão com uma demanda acima do que eles já tem uma previsão aí de capacidade máxima. A gente sabe que, né, é também uma preocupação, porque todos os dias tem muita gente morrendo. A gente viu aqui um dos dados que o RD News publicou até o dia 22 de março, né? Só no mês de março foram 569 sepultamentos. Como é que a prefeitura já está lidando com isso? Que opções, que alternativas, né, estão sendo buscadas para essa situação, a dos cemitérios? É com a mesma humanização, sensibilidade e respeito à população e à saúde e à vida das pessoas. Como eu falei agora há pouco, em relação ao investimento na saúde. Então, eu corto despesa onde tiver que cortar, eu economizo o que tiver que economizar, mas busco recurso onde tiver que buscar para imunizar a população cuiabana. Da mesma forma, eu procuro com muita sensibilidade me colocar no lugar de um ente querido, entendeu? De uma pessoa que perde um ente querido, especialmente no momento desse de frangalhos emocional. Frangalhos, as pessoas estão com medo, estão estressadas, como eu falei no começo aqui, emocionalmente, psicologicamente. Então, mais do que nunca, a gente precisa de apoio, de união, de solidariedade. São essas, de sensibilidade, são essas palavras de ordem para a minha equipe, especialmente na saúde, na assistência social, na educação, mas de uma forma em geral, eu tenho dito isso, mais do que nunca, a gestão Emanuel Pinheiro tem que ser solidária, parceira, acolhedora, entendeu? Então nós temos que abraçar e apoiar a população e nos ajudar, se ajudar, um ajudar ao outro, né? Mutuamente. Então, para isso eu tenho tomado algumas decisões, como, por exemplo, determinar um maior respeito e humanização no atendimento, certo? Na central funerária da Prefeitura de Cuiabá, nesses casos de óbitos, para que familiares já emocionalmente esgotados cheguem lá e fiquem horas na fila, entendeu? Fiquem esperando cartório que não abre 24 horas. Eu estou determinando que os cartórios para emissão da certidão de óbito atendam 24 horas. Estou determinando que hospitais públicos e privados possam liberar, entendeu? Possam liberar os corpos das pessoas que faleceram pela Covid a qualquer hora do dia ou da noite, ou seja, 24 horas. Tem alguns hospitais que não liberavam de madrugada, mas eu estou determinando que se libere e estou já até estudando a possibilidade. Eu evito até de falar, porque parece que está imperando o caos, que está aumentando demais o número de mortes, expectativa é essa, não, mas não é. Está até, infelizmente, uma vida que se perde, é um drama, é uma dor. Por isso que eu não comemoro queda de números, estabilidade de números e tal. Estamos partindo para a estabilidade. Mas enquanto uma vida se for, então eu não vou comemorar. Mas então estamos buscando tomar todas as medidas necessárias para dar acalento, para dar abrigo, abrigo humano, emocional, acolhimento mesmo às famílias que perdem, que estão se dilacerando, que estão sofrendo com a perda de entes queridos e estão olhando nos mínimos detalhes. Então, com a estruturação tanto dos cemitérios públicos como determinando que os cemitérios privados estendam o horário para atender aquelas famílias já penalizadas demais, com sofrimento, às vezes, de muito tempo na UTI, entendeu? Aquela esperança, aquele estresse, aí perde o ente querido, às vezes quer enterrar mais rápido. Então, ou seja, respeitar a decisão familiar, seja ela qual for. Eu estou estruturando a Prefeitura de Cuiabá para isso. Não gostaria nunca de precisar fazer isso. Eu quero estruturar a vida, a felicidade, a alegria, o renascimento, né? O nascimento e a qualidade de vida para a população cuiabana, mas é uma realidade que a gente tem que estar preparado para ela. Para ela, e eu tenho que, como gestor, como prefeito, de coração, com o coração à frente, estruturar a Prefeitura de Cuiabá para que dê todo o apoio, todo o acolhimento,
todo o amor, toda a sensibilidade e solidariedade às famílias cuiabanas e às famílias mato-grossenses que, porventura, aqui em Cuiabá, percam os seus entes queridos. Prefeito, o senhor, para a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem pelo aniversário de Cuiabá. Semana que vem, gente, de 8 de abril, é aniversário da nossa capital. O prefeito Emanuel Pinheiro foi o prefeito dos 300 anos, foi reeleito e está sendo o prefeito que está tendo que lidar com uma pandemia. Que mensagem o senhor deixaria aí para as famílias que moram em Cuiabá para esse aniversário do dia 8? Mensagem de fé, de resiliência, de superação, de amor, de força cristã, fé inabalável, né? Nessa cultura cristã da população cuiabana ao longo dos seus 300 anos, do seu tricentenário, e que a gente busque, né, essa força em Deus, em primeiro lugar, no nosso padroeiro, o santo padroeiro, o Senhor Bom Jesus de Cuiabá, e buscamos essa força nesse espírito hospitaleiro, amoroso, alegre, humanitário, receptivo, solidário dos cuiabanos, que desde o nosso primórdio, desde o início, há 300 anos atrás, da nossa história, uma das marcas do cuiabano e da cuiabania, além da hospitalidade, da alegria e da devoção, é exatamente a superação. A superação em todos os aspectos, em todas as dificuldades geográficas, estruturantes, estruturais, guerras, entendeu? Dificuldades, uma série de distâncias, comunicação. Então, Cuiabá, a gente cuiabana enfrentou ao longo desses 300 anos todo tipo de isolamento e de dificuldade. Então, que possamos nos inspirar nos nossos antepassados, nos grandes vultos da nossa história, nas grandes mulheres e nos grandes homens que fizeram nos chegar até aqui, maiores ainda, e que possamos juntos, com a graça de Deus, com a fé cristã, com as bênçãos do nosso padroeiro, o Senhor Bom Jesus de Cuiabá, possamos comemorar mais um aniversário num momento muito difícil para a humanidade. Vivemos a maior crise sanitária da história, mas que a inabalável força da cuiabania possa nos dar a energia suficiente para superar tudo isso e ali na frente sair muito maiores do que entramos. É esse o destino da gente cuiabana, do povo cuiabano, é esse o destino da cuiabania. Não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça, nasceu para liderar, nasceu para ser referência, nasceu para ser exemplo. Nesse momento de dificuldade e de muita angústia, é essa a mensagem de esperança que tenho ao meu povo, à minha gente, a gente cuiabana. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigado, Lídice. Muito obrigado a todos. Apesar dos pesares, né? Apesar do momento, um feliz aniversário à minha linda e eterna Cuiabá. Nós ouvimos então o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Tem muitas informações importantes que nós trouxemos aqui sobre a quarentena obrigatória, sobre vacinação, sobre a questão dos cemitérios. Ajude a compartilhar boas informações reais, não fake news. E vamos nos cuidar. Use a máscara, se cuide. Até a próxima. Até.